Olá, boa noite. É um prazer tê-los conosco em mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom saber que podemos contar com a sua companhia. O programa de hoje, ele é especial. Nós vamos debater o Janeiro Branco. E quem vai nos ajudar nessa missão é o psicólogo Paulo Henrique de Oliveira. Além disso, tem um alerta. Você, trabalhador, você tem conferido se a empresa deposita mensalmente seu FGTS, se está tudo certo com a contribuição do INSS? Hoje é segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 e o programa A Voz do Trabalhador já está no ar. Boa noite! Vou dar agora as boas-vindas para o meu parceiro de toda semana, Marcelo dos Santos Araújo, presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva. Marcelo, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras, todos que nos assistem. Vamos iniciar mais uma semana. Que Deus abençoe a nossa semana e o nosso dia. E quem participa também conosco hoje é o psicólogo Paulo Henrique de Oliveira. Ele é graduado em psicologia, com formação em psicoterapia psicanalítica pelo Grupo de Estudos Psicanalíticos de Marília e Região e pós-graduado em docência no ensino superior. Ele é coautor de 3 livros na área de psicologia e também é o autor do livro Hoje o Dia Amanheceu Cinzento, o Eu e a Depressão. Paulo, boa noite. Obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Estou à disposição. Né? E aqui está o livro, gente, do Paulo. O livro Hoje o Dia Amanheceu Cinzento, o Eu e a Depressão. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o livro do Paulo. Hoje a gente vai debater a campanha Janeiro Branco, que alerta para a importância dos cuidados com a saúde mental e emocional. Desde 2023, reconhecida oficialmente como lei federal, a Lei 14.556/2023. Neste ano, o tema é o que fazer pela saúde mental agora e sempre? A escolha pelo primeiro mês do ano está atrelada ao significado de recomeço. E a cor branca remete a uma folha de papel ou uma tela em branco, trazendo a oportunidade de escrever uma nova história. Paulo, a gente tem, por exemplo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que são campanhas muito importantes. Explica para os nossos telespectadores por que o Janeiro Branco é tão importante também. A campanha Janeiro Branco, ela nasceu com essa ideia, né? Com a ideia de ter os cuidados para a saúde emocional, né? E ela se inspirou justamente nessas campanhas que já existiam e eram bem sucedidas. Então, em 2014, você falou da lei 2023, né? Mas em 2014 surge a campanha de maneira espontânea e ano a ano ela foi crescendo. É interessante porque ela iniciou antes da pandemia. Depois nós passamos pela pandemia e o pós-pandemia nós estamos vendo cada vez mais a importância que é poder aliar, né, ter uma saúde integral. Então a saúde emocional, ela integra junto com a saúde física, junto com o bem-estar, né, da pessoa. Então, acho que a campanha é importante para a gente poder olhar para dentro, se reorganizar e também conviver em sociedade da melhor maneira possível, né? Porque não adianta nada também a gente ter um corpo bem cuidado, a saúde física estar bem, mas a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional não estar em dia, né? Porque uma coisa, ela está atrelada à outra. Nós costumamos dividir as coisas, mas na verdade, nós somos um ser íntegro, né? Devemos estar assim, integral. Então a saúde física influencia no mental e o mental também influencia no físico. E assim como o individual influencia na sociedade, o social influencia no indivíduo. Então é tudo junto. A vida contemporânea, acelerada,
A carga de atividades e responsabilidades e a constante exposição a informações impactantes, elas podem criar um terreno fértil para o crescimento de transtornos mentais e emocionais. A Organização Mundial da Saúde destaca que a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia da Covid-19. Um estudo epidemiológico do Ministério da Saúde revela que, em média, até 15,5% da população brasileira pode sofrer depressão ao menos uma vez ao longo da vida. Quais são as principais vítimas dessas doenças emocionais? Hoje a gente consegue traçar um perfil? Ou essas doenças como a depressão, a ansiedade, o pânico, elas atingem todas as pessoas de todos os sexos, faixas etárias? O que você percebe? Todos nós estamos propensos, né? Todos nós estamos expostos, digamos assim. Tanto a criança como o adolescente, porque cada fase tem a sua demanda. O adulto e o idoso, né? Então, acho que cada fase tem a sua demanda. Todos nós estamos sujeitos, de alguma maneira, a ficar ansiosos ou, por algum motivo, sofrer de depressão. E como que a gente diferencia para as pessoas entenderem o que é a depressão, o que é a ansiedade, o que é uma crise de pânico? Tá, então, na questão da depressão. Nós podemos ter aquilo que a gente chama de normal, uma tristeza por algum ocorrido ou, né, por alguma situação que é factual. Então é normal ter essa tristeza porque aconteceu algo. Agora, se essa tristeza ela se intensifica e ela permanece por muito tempo, então nós precisamos ficar de olho, observar o que está acontecendo, para que a gente possa diferenciar. Uma das questões da depressão e da ansiedade também é quando começa a atrapalhar a pessoa nas atividades dela, na atividade pessoal, nos relacionamentos pessoais, ou nas atividades sociais, no trabalho, né? Então, a gente observa como é que a pessoa está vivendo, como ela está lidando com o dia a dia, se ela está dando conta da sua própria existência, digamos assim, né? A questão da síndrome do pânico é uma agravante da depressão, é uma agravante da ansiedade, né? Porque a ansiedade, nós estamos expostos a muita informação, um ritmo acelerado. Então, quando nós não damos conta, isso vai refletir de alguma maneira. Ou a pessoa não dá conta e pende para o lado da depressão, ou ela não dá conta da correria e aí ela fica muito ansiosa, né? A ansiedade, ela é um sinal. Todos nós temos, ela é normal, natural até um certo ponto. Se ela se intensifica, ela começa a prejudicar a vida da pessoa. E aí nós começamos é bom a gente ficar atento. E até era isso que eu ia te perguntar. Quais são esses sinais que a gente deve ficar atento e qual é o momento que a pessoa deve procurar uma ajuda? A partir do momento que a pessoa ela começa a perceber que esses fatores estão prejudicando de alguma forma a vida dela, é importante que ela já busque ajuda. É difícil a pessoa procurar uma ajuda profissional de cara. Então, é importante que ela procure, ao menos, uma pessoa próxima de confiança. Então, nós falamos de saúde mental, estamos falando de terapia, tá muito... Hoje, ainda bem que está muito mais... o pessoal está se conscientizando mais, né? Então, já não tem... Ainda existe um certo preconceito, uma vergonha, mas diminuiu bastante. Mas é importante que a pessoa possa procurar alguém de confiança. E antes da terapia, outras atividades ajudam muito. Atividade física, né? A própria
o relacionamento interpessoal, na questão de procurar alguém de confiança para bater um papo, para poder... Então, ter uma vida social saudável já é um bom começo, né? E aí prestar atenção, por exemplo, tô sentindo que algo está atrapalhando minha vida, tô deixando de fazer coisas que eu gosto, deixando, por exemplo, de viajar, tô sentindo um medo que eu não consigo controlar, uma tristeza que vem e fica e não passa, são sinais que eu preciso de ajuda. São alguns dos sinais, e já está claro, né? Já começa a mostrar que atrapalha a vida da pessoa. Às vezes ela não consegue produzir no trabalho, às vezes ela já começa a se retrair demais na convivência familiar. Então, tudo isso são sinais importantes. Então, Lívia, só para a gente ver com o Paulo, que acho importante, Paulo, que você explicar um pouquinho para a gente sobre, você falou que todos nós somos propícios disso. Criança e os idosos, eu acredito que é um fato mais complicado, porque às vezes criança não tem como falar. Não consegue expressar, exatamente. né? O idoso também, às vezes, também ele consegue ocultar isso das pessoas próximas. Você tem alguma experiência que possa trocar com a gente para quem está nos assistindo, para as pessoas terem assim, cuidado em caso com criança e com idoso? São sinais sutis, né? Principalmente com a criança. Como você disse, é difícil, ela não verbaliza. Mas eu acho que é importante observar o comportamento. Às vezes a criança ela tá muito, digamos, arredia, ou ela começa a reclamar demais, chorar demais, ou ela se machuca facilmente, porque por incrível que pareça, tem crianças que inclusive cometem suicídio, ou têm ideias suicidas. Eu já tive essa experiência na clínica de ouvir relatos, né, de ter essa situação da pessoa, quando criança ainda, ter vontade de morrer. Agora, é importante também, no caso da criança, olhar a família. Como é que está funcionando os pais? E hoje é muito comum também ter pais separados, então essa atenção é importante. Em relação ao idoso, o idoso ele é um pouco mais fácil, porque o idoso ele vai perdendo nessa sociedade de produção, o idoso ele vai perdendo a sua função. Ele vai perdendo a sua capacidade de produzir, às vezes ele vai sendo deixado um pouco de lado. Então é importante ver como ele lida com a velhice, se ele tem alguma atividade laboral, se ele não está trabalhando, mas ele tem algum grupo de convivência, de dança, ou mesmo de algum trabalho que ele possa realizar, remunerado ou não. Então, ir percebendo como ele se sente também no seio familiar, porque às vezes ele deixa de produzir, ele se acha um peso para a família porque ele passa a dar gasto, ele passa a dar trabalho, às vezes o idoso precisa, para tomar banho, alguém precisa levar, então ele começa a se sentir inútil e se sentir um peso. Então todos esses sinais são importantes. Essa questão da criança é muito forte, né? Saber que às vezes a criança já desenvolve um pensamento suicida. Então é um papel importante dos pais sempre observarem o comportamento das crianças. Ver, às vezes a gente fala é birra, é manha, às vezes está querendo chamar atenção por algum motivo, né? É importante observar se tem alguma coisa fora do normal. É importante observar porque a criança também se sente culpada. Ela sente culpa. Às vezes, até numa separação, ela acha que ela é culpada. É uma fantasia, mas é importante observar o comportamento da criança e o comportamento do ambiente familiar. O ambiente é super importante. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos falar mais sobre saúde mental, mas especificamente na área do trabalho. Fica com a gente e nós já voltamos.
O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta. A síndrome de Burnout, também conhecida como síndrome de esgotamento profissional, é um distúrbio emocional que resulta de situações de trabalho desgastantes. Paulo, quais os sinais, os sintomas dessa síndrome e como que o trabalhador ele pode reconhecer esse esgotamento? Eu acredito que a primeira delas é a questão do estresse. De novo, nós voltamos para a questão do indivíduo e o meio, né? O ambiente. Olhar para as condições de trabalho também é importante. Qual é a relação que essa pessoa está tendo com o trabalho, com os companheiros de trabalho, como ele está, né? Porque essa síndrome ela fala muito do a pessoa está estafada, né? Cansada, estressada. Então é importante já ir percebendo como é que essa pessoa se relaciona com o trabalho, com as pessoas. Eu acho que já é um bom indício, um bom começo para evitar que essa síndrome se agrave, né? A pessoa chegue nela, né? Dá para antecipar. É importante a gente pensar que em todas as situações, e essa é mais uma, a gente precisa trabalhar sempre com prevenção, sempre com antecipação. Eu acho que assim, a gente brinca, né? Nossa, segunda-feira, tem que trabalhar, eu não aguento mais, eu tô cansado. Mas a gente, no fundo, fala com uma forma de brincadeira, né? A gente faz o que gosta, a gente trabalha, enfim, essa sensação de produzir nos deixa satisfeitos. Então, eu acho que um sinal importante de ser observado é quando você realmente acorda e fala assim, poxa, de novo eu tenho que ir para essa empresa, eu não aguento mais os meus colegas, ou quando chega no ambiente você não fala um bom dia, qualquer coisa é motivo para você discutir, brigar, isso tudo já são sinais que realmente você está estressado, esgotado, é para tomar cuidado. É para tomar cuidado, porque como você disse, a questão do trabalho é importante, a gente produz, se sentir produtivo, conseguir produzir, trabalhar em equipe. Agora, alguns sinais, você me fez lembrar, o domingo à tarde, né? Vai escurecendo, vai terminando o domingo, a pessoa vai se sentindo angustiada, ela, eu não queria ir, eu não quero ir, tem dificuldade para levantar, tem um cansaço até físico, motor muito rápido, né? Então é importante olhar para essas questões. Se a pessoa, é lógico, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo tem o trabalho como seu ganha-pão, mas às vezes a pessoa precisa encontrar um sentido também, né? A gente não trabalha só pelo salário, dinheiro, né? Para pagar as contas. É importante, é super importante, é necessário. Agora, nós precisamos ter um motivo também, né? E a questão do trabalho, ver como está em casa às vezes também, né? Às vezes a pessoa se estressa no trabalho, está estressada em casa. Então, fazer uma autoanálise mesmo, né? Olhar para si, ver como está a minha vida, como eu posso melhorar, né? Seja em casa, seja no trabalho. Marcelo, e essa questão de metas, muita pressão no trabalho, tem levado muitos trabalhadores a chegar, a atingir essa síndrome, esse esgotamento, né? Exatamente, quando o Paulo estava falando, eu comecei já a viajar, né? Já estava entrando dentro das empresas no pensamento aqui.
É exatamente porque tem pressão de produção e às vezes tem trabalhador que não depende dele aquela meta. Depende de matéria-prima, depende de algo que para alcançar aquela meta e ele é cobrado por isso. Eu vejo assim, muitos trabalhadores preocupados, aí vem o medo, vem a incerteza, e aí às vezes tem um problema de estresse dentro da sua família, algum relacionamento até com a própria esposa, com o filho. Isso contribui tudo para o estresse dele. O estresse hoje é muito preocupante, porque qualquer coisa que você fala com qualquer pessoa, estou estressado. O nome já vem a isso. Então, a palavra estressado é uma palavra muito forte, a gente precisa entender qual é o estágio desse estresse, porque senão é um estresse que deveria ser normal, que todo mundo tem, por situações, ou um estresse elevado. Essa é uma preocupação muito grande que a gente precisa identificar, principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras. E vocês acham, vocês dois, né, o Marcelo, que é um líder sindical, que está sempre em contato com os trabalhadores, e também o Paulo, que lida com isso, né? Vocês acham que chega ao extremo pelo medo de perder o emprego? Às vezes a pessoa fala, ó, eu estou no meu limite, eu preciso de ajuda, talvez um afastamento. A pessoa segura até o máximo que ela pode, porque ela tem medo depois de ser mandada embora, demitida, e aí ela fica com N preocupações. Eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que criar meus filhos, eu tenho que pagar a conta. Vou citar dois casos aqui que a gente precisa observar. Primeiro, às vezes quando essa pessoa está estressada, Lívia, quando a gente chega na porta da fábrica para fazer uma assembleia, tem gente que se explode. Fala que o sindicato não serve para nada, enfim, com aquela monte de coisa. Tem outros que falam o quê? Se cala. Até por causa do medo de perder o emprego, ou até mesmo que aconteceu recentemente aí, que o dono da empresa diz, quando o sindicato vier aqui, não é para abrir a boca, não é fazer pergunta. Então já cria um medo, uma sensação de insegurança, porque eu tenho dúvida, não posso perguntar, porque o meu chefe, meu dono, falou para mim não perguntar. É uma forma de assédio moral, né? Com certeza. Então, essa é a preocupação. Tanto o assédio como o estresse, como é que você está se adaptando com isso? Porque às vezes a gente não pode assim, não, eu tenho que adaptar a situação. Não, você precisa ver o teu nível onde você está. Se o estresse está elevado, você precisa procurar ajuda urgente. Porque senão você vai estar explodindo na sua casa, no seu trabalho, com seus chefes, com seus parceiros de trabalho que não tem nada a ver com o seu problema, com o teu estresse. Aí vem a situação, eu estou feliz no meu trabalho que estou? É uma pergunta que você tem que fazer. Eu acordo de manhã na segunda-feira, disposto a desafiar mais uma semana, mais um dia? É isso que nós temos que entender. Porque se ele tiver num limite esgotado, ele precisa de ajuda e precisa trocar de emprego. Porque isso vai te fazer mal, e não só mal fisicamente, mentalmente, até profissional. Porque nenhum empresário vai contratar alguém com mal informações. Você acha, Paulo? Eu acho sim, o Marcelo está dizendo, ele trouxe várias questões assim pertinentes e super importantes. Mais uma vez, existem as questões emocionais pessoais e cada pessoa tem uma estrutura. Ele disse da personalidade de pessoas que são mais explosivas e pessoas que são mais introspectivas. Tem a questão do assédio, às vezes é um estresse. O estresse ele faz parte da nossa vida, os desafios fazem parte, nós temos que ter um controle. Agora, muitas vezes ela se intensifica, é demais, né? Ou por um motivo interno ou por questões externas, né? Existe toda essa complexidade. Como a gente lida? Como lidar, mais uma vez, com as relações, né? Porque o empregador, ele também tem que se conscientizar de que se ele der condições de trabalho para o colaborador, ele vai ter um lucro com isso, ele vai ter um ganho com isso. Uma empresa que tem um bom ambiente, naturalmente, ela vai produzir mais e ela vai ter o retorno financeiro que é importante. Por um outro lado, o empregado, se ele está nessa pressão e ele tem conta para pagar e tem escola de filho, às vezes ele vai se calar. Ou, como o Marcelo disse, ou ele vai estourar e vai pôr a perder, ou às vezes ele vai se calar e vai adoecer. E ele vai segurar, como você disse, ele vai segurar ao máximo. Por quê? Porque ele se sente inseguro. Ele fala, eu não posso falar.
eu não posso confiar. Ou porque ele tem essa ideia de que não pode confiar, ou porque de fato ele não pode confiar. Porque às vezes, dependendo do empregador, dependendo da empresa, pode trocar o funcionário, a pessoa, como se troca de peça, né? Então é importante todo mundo, cada um no seu papel, poder pensar, né? O empregador pensar, olha, se eu der um instrumental, ferramentas e condições, boas condições, eu vou ter esse retorno. Mesmo que, vamos supor que ele só pense no retorno financeiro, esse retorno financeiro virá. O empregado, como o Marcelo disse, precisa também analisar. Opa, peraí, se aqui eu não estou dando conta, eu preciso rever a minha vida. Se eu sou um bom profissional, eu vou trabalhar e vou entregar o que eu conseguir entregar. Agora, se não é mais possível, sendo um bom profissional, ele vai rever a sua vida e vai procurar um outro local. Além das boas condições de trabalho, como que as empresas podem ajudar os funcionários? A questão da convivência já é assim, é muito simples. Quando eu falo convivência, né, na questão de pequenas gentilezas, né? Às vezes um bom dia faz a diferença. Parece bobagem, mas não é. Às vezes a pessoa entra, convive mais dentro da empresa do que fora, mais com o colaborador do que com a própria família, e às vezes a pessoa nem um bom dia dá. Então, a questão do respeito, a questão de colocar-se à disposição, a relação, ela já ajuda bastante, né? Então, eu acho que já dá para começar por aí. E ações, né? A gente fala do Janeiro Branco, ações para serem desenvolvidas nesse mês. Que tipo de ações as empresas podem desenvolver nesse mês de janeiro e também ao longo do ano, porque a gente não pode se prender só no janeiro. Eu vou cuidar da saúde mental só em janeiro. Isso tem que ser ao longo do ano, né? A ideia do Janeiro Branco, inclusive, a ideia é que a gente possa cuidar da saúde mental de janeiro a janeiro. É lógico, tem ali o forte da campanha no mês de janeiro, mas é para chamar atenção. Na questão das empresas, já existem empresas que trabalham, né, a questão laboral, tem um tempo de convivência, tem algum tipo de atividade. Às vezes tem datas específicas que dá para ter uma festa junina, alguma coisa que dê um respiro. Então, assim, alguns dosar um pouco, é lógico, precisa trabalhar, precisa de produção, precisa de tudo isso. Isso é importante para a empresa sobreviver, mas é importante também trabalhar ou com conscientização através de palestra, de alguma confraternização, estímulos. Para equilibrar para dar uma equilibrada. O ambiente. Exatamente. E Paulo, você vê que ainda as doenças emocionais, as doenças psíquicas, elas são estigmatizadas? As pessoas ainda sentem medo de falar sobre isso para não serem taxadas como fracas? Ainda existe. Existe a vergonha, né? Então, ainda existe, infelizmente, porque tem pessoas que não acolhem isso com bons olhos, não vê isso com bons olhos, né? Então, ainda existe e é importante, por isso é importante a pessoa, quando ela se sente dessa forma, ela poder analisar e ver quem ela pode confiar, ir numa pessoa de confiança. É interessante, Paulo, você falando isso, eu vejo que a sociedade não está preparada para esse tipo de assunto, infelizmente, porque se alguém contar, como você falou, é uma pessoa assim de confiança, mas hoje é difícil ter alguém de confiança, porque você confiança hoje, se você tem alguma desentendida, aquilo que era confiança passa a ser desconfiança. E hoje a sociedade, quando você trata desse assunto, ela
te autodiscrimina, fala, não, fulano está doente, isso já não serve. A própria sociedade exclui essas pessoas, então por isso que a gente precisa de mais explicações. Eu acho que os governos federais, estadual e municipal precisam trabalhar com isso, que tem muitas pessoas precisando realmente de ajuda. E isso pode ter, vamos ter buscar, porque tem muitas pessoas se matando. A gente precisa entender o porquê. Lógico que nós não vamos entender que as pessoas que já morreram, mas a gente tem que saber investigar, conversar com a família, quais são o que ele passou naquele período, qual foi o que ele se identificou ali para fazer aquilo acontecer. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado para ter que isso seja um programa de governo mesmo, para a gente poder buscar, porque não depender somente da empresa. A empresa importante porque a empresa privada ela tem os seus funcionários, eu vejo que ela precisa disso, porque ela precisa de produzir. E para produzir a pessoa tem que estar bem, senão a pessoa não vai produzir. Se torna uma preocupação de saúde pública mesmo, né? Exatamente. O Janeiro Branco começa com essa ação totalmente autônoma, né, de ir nas praças, escolas, no ponto de ônibus, na rua, falar, para ganhar também esses espaços institucionais e espaços públicos na área governamental. Então já existe leis, né, estaduais, existem leis federais já sendo aprovadas. Esse é o intuito, que a gente possa conscientizar de maneira geral, porque nós precisamos olhar para a sociedade, cuidar da sociedade, porque onde existem indivíduos adoecidos, também existe uma sociedade adoecida. Então é importante a gente poder, produção, comércio, tudo isso é importante, tudo isso faz parte, mas precisa de humanização também. Se a gente começar a tratar as pessoas somente como um produto, aí fica muito complicado, porque primeiro de tudo todos nós somos humanos. Temos sentimentos. E aí, através dessa humanidade, começar a trabalhar essas produções que são necessárias. Paulo, a gente fala do Janeiro Branco para prevenção, né, dessas doenças. Então, como tem dicas de como a gente pode prevenir essas doenças emocionais, mentais? Algumas dicas básicas, a gente poder se organizar. Em qual sentido? Hoje nós temos na nossa mão um aparelho de telefone que a toda hora nos bombardeia de informações. Eu costumo brincar que nós somos seres analógicos e nós estamos no mundo digital, que é exponencial. Se a gente tentar dar conta de tudo, nós não vamos conseguir. Vamos ficar estressados, vamos deprimir, porque não é porque nós temos acesso a milhares de informações que a gente precisa saber de tudo, dar conta de tudo. Nós não vamos conseguir. Então a gente conseguir separar as coisas, poder focar, né? Poder dizer, olha, eu trabalho com isso, eu vou me especializar nisso. É claro que outros conhecimentos agregam, mas para poder auxiliar no âmbito profissional ali, mas ter momentos familiares, ter momento de lazer, tirar um momento para descanso. Já tem as férias para poder ter um momento de descanso, para viajar. Às vezes a pessoa ela tira férias e vai trabalhar em outro lugar. É lógico, cada pessoa tem a sua necessidade, mas é importante tentar equilibrar mas isso. Descansar é preciso Descansar também. É preciso, porque também a pessoa acha que precisa trabalhar mais, ganhar mais, porque gasta demais. Então, e toda hora nós estamos sendo bombardeados, né? Para comprar, para consumir, e às vezes a gente precisa dar um passo atrás, dar uma olhada na vida como um todo para poder equilibrar as coisas. Senão adoece mesmo, né? Senão a gente fica ansioso demais, estressado demais e deprime muitas vezes. Paulo, o livro você escreveu o ano passado, é isso? O ano passado.
E como é que surgiu a ideia desse livro? A ideia foi justamente numa conversa com o Leonardo Abraão, que é o idealizador do Janeiro Branco. Ele reuniu um grupo de psicólogos que gostaria de estar escrevendo sobre algum tema para contribuir com a questão da saúde mental. E aí eu escolhi o tema da depressão por ser um tema muito recorrente, por perceber a alta demanda na sociedade, na clínica, e também poder conhecer um pouco mais. Foi uma forma de eu poder estudar e olhar para as minhas questões também, né? Porque todos nós temos. A ideia do livro, primeiro, foi olhar para a questão do ser humano, olhar para a pessoa humana e ver como a depressão nos atinge. E o que é a depressão de uma maneira mais ampla, começando desde uma simples tristeza, que tristeza é normal, mas quando ela vai se intensificando e se tornando uma doença, indo até o outro extremo, que é o suicídio. Então ele é um livro bem amplo para poder ajudar as pessoas a ter mais conhecimento sobre essa condição. Quem quiser adquirir, como faz? Pode entrar em contato comigo no Instagram, né, o @paulohenrique.psi. Pode também entrar em contato no WhatsApp, que é o 17 991 91 1000, ou pode entrar no site da editora, que é wiclap.com. Então fica a dica aqui de leitura para esse Janeiro Branco e para o resto do ano. Paulo, eu queria muito agradecer sua presença aqui hoje, por esclarecer dúvidas. Tenho certeza que muita gente que tinha dúvida conseguiu saná-las através das suas explicações. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço a Lívia, o Marcelo. Estou conhecendo vocês hoje, né, pessoalmente. Fiquei um pouco ansioso aqui, né? Mas tomando uma água eu já me restabeleço. Tá vendo? Todo mundo fica ansioso. Todo mundo. Paulo, queremos agradecer, mas eu gostaria que você deixasse seu endereço da clínica, o contato para as pessoas que estão nos assistindo, tiver alguma dúvida, para te procurar. Fica à disposição do teu espaço. Tá, a clínica fica aqui do lado, né? Aqui pertinho, aqui na Rua Manaus, número 1049, esquina com a Rua 24. Então você, se está precisando de alguma ajuda, o Paulo está à disposição para te ajudar, que nós precisamos buscar ajuda antes que aconteça o pior. Então, quanto antes, melhor. Prevenir é melhor que remediar. A gente vai para um breve intervalo e na volta tem notícias que vão interessar vocês aí. Fica aí, não desliga, a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta. Responde aí para mim, você já ouviu falar em rescisão indireta? Sabia que ela dá direito ao pedido de demissão e ao recebimento de todas as verbas rescisórias? Marcelo, explica pra gente o que é a rescisão indireta. Lívia, esse nome às vezes as pessoas não conhecem, mas a rescisão indireta é o direito do trabalhador que permite que ele possa rescindir seu contrato de trabalho com o empregador. Por quê? Porque o empregador cometeu uma falta grave. Então, esse é um direito do trabalhador. A rescisão indireta é a mesma coisa da justa causa, só que é inverso. Se você dá justa causa para o seu patrão. Exatamente isso. Se você faz algo gravíssimo dentro da empresa, ou grave,
a empresa ela pode te mandar para justa causa. Então a mesma coisa é inverso. A rescisão indireta é uma vez o empregador não cumpre os deveres que está na lei, no acordo coletivo de trabalho, ele também está fazendo um ato gravíssimo. E isso se torna uma rescisão indireta. Isso tem previsão legal, tá? O artigo 483 da CLT vem dizer tudo o que se refere a falta grave perante ao trabalhador. Então, e com isso você tem um direito dessa rescisão indireta. As condutas que pode ser feita é o quê? Os salários atrasados, fundo de garantia não recolhido, pagamento do INSS, tem várias situações graves que pode estar ocorrendo e você tem esse direito. Eu estou falando isso porque o Tribunal Superior do Trabalho já entendeu que o artigo 483 do CLT tem um reconhecimento do direito da rescisão direta em diversas situações. Aí eu vou citar algumas aqui para todos ter assim, a base do que é uma rescisão indireta. Então, atraso reiterado, não é atraso de só um mês que atrasou, você tem um direito, não. É um atraso reiterado do pagamento de salário e não recolhimento do FGTS. Não fornecimento de equipamento de proteção, EPIs. Não pagamento de insalubridade ou periculosidade. Não pagamento de horas extras. Assédio moral. Agressão física e submissão a manifesto de mal considerável. Então alguém fez algo para você ali que você relatou e ninguém tomou nenhuma providência livre. Isso também cabe à rescisão indireta. Redução de horas ou de salário sem acordo coletivo de trabalho. Também é grave. Quais são as consequências disso? Uma vez reconhecido a rescisão indireta, ela tem a obrigação que o empregador pagar todas as verbas salariais, como fosse mesmo um mandado embora. O nome bem claro para deixar entendido aqui, pessoal. O que isso significa? Significa que o trabalhador tem o direito de receber saldo de salário, aviso prévio proporcional, com projeção legal, férias proporcionais, com abono de 1/3 de férias, 13º proporcional, liberação do saque de fundo de garantia com a multa de 40% e a liberação das guias do seguro-desemprego. Entre outras possíveis parcelas previstas no acordo coletivo de trabalho, se você tem outros benefícios para receber. Então, a rescisão indireta é isso. Só, porém, temos que também alertar os trabalhadores e as trabalhadoras, porque isso precisa ser reconhecida pelo tribunal ou pela Justiça do Trabalho. É importante que, caso a Justiça do Trabalho ela não conceda de indeferimento do seu pedido da rescisão direta, o contrato de trabalho será considerado terminado e por conta própria sua, iniciativa sua. Então você não vai ter o direito de ter as suas verbas salariais aqui como fosse demissão. Vai ser como um pedido de demissão, ao contrário. Então dessa maneira você não tem direito dos 40%, do fundo de garantia, todas as regras que fosse como um pedido de demissão. Mas raramente isso acontece, porque nós estamos falando de previsão legal do artigo 483 da CLT. Uma vez está ali, as faltas graves ali, que está ali manifestada num processo e tem prova, com certeza a Justiça do Trabalho ela não pode ir contra a lei. Então, no caso, a pessoa ela tem que procurar o sindicato, um advogado, para poder entrar com uma ação de rescisão indireta, é isso? Exatamente. Você até pode ir diretamente na Justiça do Trabalho, mas nós, o Sindicato da Alimentação de Catanduva, orienta todos os trabalhadores e trabalhadoras que procurem o advogado. Pelo menos se você tem dúvida, porque às vezes você acha, como eu falei aqui, não é 2 dias que atrasou o pagamento que você tem esse direito concedido. Isso está falando reiterado, que várias vezes acontece, aí tudo bem, mas às vezes é a primeira vez, e isso o juiz pode entender que nisso não cabe uma rescisão direta. Então, é bom procurar nós, vamos explicar, procurar o advogado, para você entrar com essa rescisão indireta, com a certeza que você vai ganhar, para você não passar aí como... Ah, não, eu fiz, não deu certo, e o sindicato falando lá e me enganou. Então a gente deixa bem transparente aqui que precisa ter provas disso. Você não é o achismo, eu acho que não. Você tem que fazer isso concretamente se realmente está acontecendo isso. Marcelo, na época da
que a VO começou a ter aqueles problemas, algumas pessoas entraram com o processo de rescisão indireta, não entraram? Sim. É um exemplo claro do que dá direito à rescisão, né? Exatamente. É um direito do trabalhador, que o trabalhador se sentir, porque ele está se sentindo lesado pelo empregador, pode procurar. Como você disse, na usina Catanduva nós fizemos vários rescisão indireta, todas foi concedida pelo juiz, inclusive a liberação do fundo de garantia que estava lá, que não tinha naquele momento todos os pagamentos, mas o que tinha lá liberou também o seguro-desemprego. Isso é automático, já acontece na decisão do juiz, ele já libera tudo. Então você não precisa mais buscar a empresa nenhum papel para o seguro-desemprego. Então nós, até o momento, todos que nossos pedidos foi deferido, então todos os trabalhadores teve o direito de receber. Bom, então se você ficou com alguma dúvida, se você está passando por algum problema que acredita que caracteriza a possibilidade de uma rescisão indireta, procure o sindicato, que eles vão dar as orientações através do seu departamento jurídico. Outra coisa importante é o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que é uma obrigação do empregador. O valor a ser depositado corresponde a 8% do salário bruto do trabalhador. Já o recolhimento do INSS, ele é feito através da Guia da Previdência Social. E o valor a pagar depende do salário do contribuinte e é calculado de forma progressiva. Ambos são obrigatórios por parte do empregador, é isso? Exatamente, Lívia. O recolhimento do Fundo de Garantia é uma obrigação do empregador. Ele tem que depositar mensal, tá? E não é descontado do salário do trabalhador, isso é muito importante. É um direito de ser descontado 8%, como você já disse, já mencionou aqui, e inclui o quê? Salários, comissões, gratificações, entre outros. Então, se você tem horas extras, tudo, então o teu fundo de garantia, o 8% em cima daquilo durante o mês. Se teve comissão, se teve... Não é o teu valor de salário de carteira, mas não, tudo incluído, tudo que você recebe, tudo. Não de benefício, mas sim de salário, como hora extra, insalubridade e outras coisas. E o empregador também deve depositar até 7 dias do mês seguinte ao da competência. Se caso for cair um sábado, o dia não útil, então você tem que pagar com antecipação, tá? Então essa é a regra do Fundo de Garantia. Já o INSS, todas as pessoas físicas ou jurídicas que é contratada, seja ela grande ou pequena porte, é obrigado a recolher a Previdência Social e repassar para o INSS. A Previdência não ajuda somente, Lívia. Isso aqui é bom entender os trabalhadores e trabalhadoras, não somente para a aposentadoria. No caso, se você tiver um acidente de trabalho ou se você precisar se afastar, também você recebe o teu salário pelo INSS. Isso é muito importante que todos os trabalhadores aí fiquem de olho, porque não é só para aposentar. Tenha também sobre quando você é afastado, é coberto pelo INSS. E é importante o trabalhador estar atento para saber se a empresa está cumprindo com essas obrigações. De que forma? Como que ela faz para saber se está tudo corretamente? Lívia, antes de falar sobre isso, me lembrei agora que é bom os trabalhadores ter a convicção do que nós estamos falando, porque quando a empresa recolhe o valor do empregado, que isso do INSS recolhe do empregado, é descontado do seu salário, mas não é transferido para o INSS, isso constitui como apropriação indébita da previdenciária. Quer dizer, isso classifica um crime, tá? Isso é um crime, você descontar do trabalhador, não repassar para o INSS ou qualquer outra entidade. Se você desconta do trabalhador, você tem que passar para a entidade o valor. Então, uma falta dessa transferência aí é um crime previsto no Código Penal e pode gerar uma pena de 2 anos e também multa, tá? Então deixar bem claro aí, se a empresa está descontando, não está repassando, inclusive, Lívia, também é quando a empresa desconta a associativa ou a cota de participação negocial do sindicato para o sindicato, desconta no trabalhador e não repassa, isso é crime também. Então, é muito interessante. E falando sobre o trabalhador ficar atento, aqui são 2 formas aqui de consulta do Fundo de Garantia. Pode acessar o cartão cidadão, que você tira um extrato lá, que você vê lá
os meses depositados. Você pode ter, se você tem uma conta na Caixa Econômica Federal também, tem a opção lá, fundo de garantia, você vai lá também, puxa o seu extrato analítico, tem todos os meses também, ou você pode consultar pelo site www.caixa.gov.br. Você pode fazer isso para consultar o FGTS. E para consultar o INSS, basta você abaixar o aplicativo Meu INSS, que vai estar lá todas as empresas que você já trabalhou, inclusive a atual, os depósitos que foi feito. Então você tem essa prova que está sendo recolhido, está sendo pago também tanto o Fundo de Garantia quanto o INSS. Mesmo porque o INSS ele é descontado do salário do trabalhador, né? Então é muito importante que a pessoa fique atenta. E se você foi olhar lá o seu fundo de garantia, o seu INSS, tem alguma irregularidade, o que o trabalhador faz, Marcelo? A nossa orientação, se tiver alguma coisa diferente, estranho, ou até mesmo o valor não bate também, você precisa procurar, no nosso caso, o sindicato, para informar quais são as irregularidades que você encontrou ou você tem dúvida, para o sindicato tomar as providências cabíveis. Qual é a nossa orientação? Primeiro, nós vamos falar em forma genérica para a empresa e dizer, nós precisamos saber se vocês estão depositando todos os fundos de garantias dos trabalhadores do INSS, repassando. Se for com tranquilidade nos apresentar, tudo bem, porque às vezes você consulta hoje, a empresa pode se pagar no dia seguinte, a gente não sabemos. Caso a empresa não nos fornecer essas informações, aí sim nós entramos com ação para poder, porque nós já temos a prova do trabalhador que apresentou e aí nós pedimos à empresa informação, a partir daquela data não apareceu, aí nós vamos ter que entrar com ação e solicitando aí que faça cumprir a lei. Tá certo, então. Marcelo, mudando de assunto, recentemente a gente teve uma empresa aqui na base de atuação do sindicato que encerrou as suas atividades. Eu queria que você falasse que empresa que foi, qual o ramo que ela atuava e o motivo desse fechamento. A empresa foi a Indústria Brasil, antiga chamada Icicrim, que ela é o setor de sorvete, né, congelado, ela produzia sorvete, é uma franquia. Segundo informações que nós tivemos a semana passada com todos os trabalhadores ali que nos procuraram para informar a situação da empresa, que ocorreu na véspera do Natal, no dia 20 de dezembro, onde ali o sindicato estava sendo fechado justo no mesmo dia, na sexta-feira ali, e aí o que aconteceu? Mandou os trabalhadores embora, não pagaram a rescisão e também tinha a situação do fundo de garantia aí, que nós estamos averiguando aí mais alguma informação dos trabalhadores que chega aí a 2 anos, 2 anos e meio sem o depósito do fundo de garantia. Então, por isso que essa informação, que nós estamos falando aqui sobre a rescisão indireta, e consultar para ver se está sendo pago, é para você trabalhador ter ciência do que está acontecendo, para você não ser pego de surpresa, como os trabalhadores lá ficaram surpresos, eu não sabia. Então, sempre bom verificar, não precisa verificar todos os meses, mas vamos lá, pega a rotina aí, cada 3 meses, 6 meses, verificar se foram feitos os depósitos, tanto do fundo do FGTS, como também no INSS está sendo pago corretamente. A nossa orientação que fizemos aos trabalhadores é que seja feita uma ação, Lívia, judicial para garantir os pagamentos das verbas rescisórias. O que eu estou falando sobre verbas rescisórias? São o direito do trabalhador, que são pagos quando o contrato de trabalho é rescindido, quando terminou o contrato, que são saldo de salário, férias vencidas ou proporcionais, 13º, aviso prévio, salário família, as horas extras, adicional noturno e fundo de garantia. Isso a gente está falando somente das verbas rescisórias. Se a pessoa se sentiu que no direito de reivindicar algumas coisas, aí é feita outra ação para a gente não misturar uma coisa com a outra, que nós não estamos incentivando aqui nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora a entrar com ação. Nós estamos aqui resguardando o direito do trabalhador a receber o que é seu de direito, que são o salário que você trabalhou, o fundo de garantia, o INSS, várias coisas que aconteceram ali, que a empresa ela é obrigada a pagar. Nós não estamos falando aqui de se teve hora extras ou não, se teve algo insalubre ou não, nós estamos falando algo
pontual, que é garantido porque ele trabalhou, ele precisa receber. Marcelo, e eram quantos funcionários? São 10 funcionários, como hoje a tecnologia está aí, são várias máquinas trabalhando, são 10 funcionários. Tá, e foi... Isso 10 funcionários direto a gente está falando, né? Mas isso representa um número muito grande, porque não só em Catanduva região, várias pessoas compravam esses sorvetes. Pessoas aí relatando com os trabalhadores, teve a nossa conversa lá, e falando, tem muita gente que pegava sorvete lá para ajudar na compra do remédio. Até aposentados, foram várias situações, os trabalhadores trouxeram essa informação para a gente. Que eles vendiam lá, as pessoas pegavam o sorvete lá para complementar a renda, vendiam em casa, vendiam na escola. Então uma coisa assim que nos preocupa bastante, porque não é somente os 10 funcionários que estão falando, estamos falando de uma cadeia aí de várias pessoas aí que dependiam dessa situação. E indiretamente atinge várias pessoas. Exatamente, que pena que a empresa não nos procurou antes disso para acontecer, que a gente poderia ajudar como nós ajudamos na época da pandemia, que fizemos lá junto com o programa do governo federal lá para não demitir, afastar as pessoas e receber aquele valor lá que tinha naquele momento da pandemia, poderia. Mas a gente poderia ver outra coisa para não chegar na situação dessa, porque nós não estamos falando aqui de 10 funcionários, estamos falando aí numa cadeia aí que pode envolver muitas pessoas que, inclusive para comprar remédio, a gente está falando uma coisa gravíssima. Se a pessoa não vai ter mais esse sorvete para comprar, para vender, isso pode acarretar uma situação financeira ou prejudicar a saúde de muitas pessoas que usavam esse dinheiro para isso. E o pior, né, com problemas aí de recolhimento de direitos dos trabalhadores, né, FGTS sem recolher. Então, é muito triste quando isso acontece com uma empresa, com os trabalhadores. Exatamente. E nós temos uma reunião já pré-agendada com a empresa, com o advogado, para a gente entender, mesmo que seja atrasado, mas nós vamos entender, porque nós precisamos dar um respaldo, uma resposta para os trabalhadores, mesmo que está entrando com a ação, como vai ficar. Tá certo, então. A gente põe um ponto final na edição de hoje, agradecendo a sua companhia, a sua audiência e já deixando aqui o convite para o programa da semana que vem. Para vocês, ter uma semana abençoada, que podemos conquistar com muitas lutas, com muitas vitórias. E você que está nos assistindo, lembre aí sobre os estresses. Se você tem alguma dúvida, o Paulo deixou algumas informações para nós importantes. Então, você que está passando por um momento desse delicado, não se feche, procura ajuda enquanto há tempo, para depois você não estar aí por motivos algum aí fazendo algo errado aí que possa prejudicar você e toda a sua família. Que Deus abençoe. No link do vídeo, na descrição do vídeo no YouTube, eu vou deixar os contatos do Paulo e também nas nossas redes sociais. Até a semana que vem. Boa noite.